Bora, gente, bora o podcast de hoje, podcast de Libertadores de Sul-Americana. E deu Palmeiras de novo, hein? Pelo terceiro ano consecutivo, deu Palmeiras, hein? Palmeiras eliminou mais uma vez o Atlético Mineiro. A diferença dessa eliminação é que o Palmeiras ganhou o jogo em Minas Gerais. Se a gente puxar alguns anos anteriores, né, da memória, 2 anos atrás, foram dois empates, né? O primeiro empate em 2021, o Palmeiras elimina o Galo com o gol fora de casa, naquela época ainda valia, né, o gol fora de casa. O ano passado, onde já não existia mais essa vantagem do gol fora de casa, o Palmeiras se classificou nas penalidades para cima do Galo. E dessa vez, com a vitória em Minas Gerais, no Mineirão, o Palmeiras empata no Allianz Parque e garante mais uma vez a classificação para cima do Atlético Mineiro, né? O Palmeiras se torna aí um carrasco do Atlético Mineiro em Libertadores, né? No mata-mata da Libertadores. Impressionante, né? Como, assim, como tem alguns tabus, né? Como tem alguns tabus, como assim, se a gente falar do próprio Palmeiras, tem um tabu recente do Palmeiras com o São Paulo, né? Já há 2 anos que o São Paulo elimina o Palmeiras na Copa do Brasil. Então existe, né, essa coisa aí desses tabus do futebol, né? Acontece. Com o tempo isso passa, né? Mas esse tempo pode ser muito tempo ou pode ser pouco tempo, né? Esse que é o problema, né? E, bom, vamos chegar lá. Vamos devagar. Hoje eu não vou abrir com reflexões sobre o Palmeiras, até porque a ideia que a gente tinha desse jogo, a gente já falou em podcasts anteriores, aconteceu nessa partida. E eu, sincero, honestamente, como já aconteceu em alguns podcasts anteriores, eu, no horário em que gravo este podcast, tá? Antes que você pense que eu tô bebendo de manhã, eu tomei uns Beer Night, né? Antes de gravar o podcast, então, assim, vou soluçar um pouco, né? Não tô. Vou travar um pouco aqui para segurar um soluço, então eu vou procurar tentar falar o menos possível. Vou procurar. Com todo respeito, né? Com todo respeito, eu poderia esperar, tirar uma soneca, um cochilo, mas vamos gravar, né? Vamos gravar antes que fique tarde, né? A gente vai gravar agora, então, repito, o podcast vai para o ar aí já num horário matutino, tá? Mas não estou bebendo de manhã, antes que você pense que eu estou enchendo a cara de manhã. E aliás, nem enchi a cara, eu tomei um pouquinho só. Só que eu sou fraco com bebida. Confesso para vocês que eu gosto de um Beer Night, mas sou muito fraco. Então já tomo um golinho, já começo a soluçar, né? É assim. Alguns são muito fortes, né? E alguns são muito fracos. É a vida, né? É a vida. Enfim, vamos embora. Vamos com a agenda esportiva. Deixa eu puxar o dia de quarta-feira aqui. Agenda esportiva e todas as notícias do dia, todas do GE, tá? Então eu vou tentar fazer um resumo, comprimir e tentar falar o menos possível. Ó, já tô segurando aqui um soluço, um arroto. Vamos embora, vai. Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, 0-0. O jogo, como eu falei, foi no Allianz Parque. Um jogo em que o Palmeiras, cara, assim, em certos contextos, lembrou até um pouco o jogo de Minas Gerais, onde o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo. A diferença é que aqui o Palmeiras foi muito, mas muito, mas muito melhor que o Galo no primeiro tempo. O Palmeiras não deixava o time do Atlético Mineiro respirar no Mineirão. O Palmeiras foi muito melhor, mas ainda assim não foi aquele sufoco, né? O Palmeiras estabeleceu um sufoco no primeiro tempo. E a ideia que a gente tinha é que no segundo tempo fosse mudar, né? Mudar não completamente, como foi em Minas Gerais, mas fosse mudar um pouco. O Atlético fosse equalizar um pouco as ações. E até por boa parte do segundo tempo, o jogo parecia até entregue, tá? A sensação que passava é que estava entregue o jogo. Sim, estava absolutamente entregue. O Galo até parecia que tinha, a equipe do Atlético até parecia que tinha aceitado a eliminação. E, cara, num estalo as coisas começam a acontecer, né? As oportunidades começam a aparecer, o time vai começando a se animar, o Palmeiras vai começando a fazer cera, né? Dando alguns chutões. Isso foi aquecendo o jogo. Isso foi fervendo o jogo. E o Paulinho teve uma grande oportunidade de fazer o gol do Atlético, né? E aí levar para uma eventual disputa de penalidades. Não aconteceu. O Felipão fala em sua coletiva mais de uma vez que foi a bola do jogo. Eu discordo do Felipão totalmente, tá? Totalmente. Apesar de, assim, a melhor chance do jogo pode ter sido a do Paulinho de fato. Mas o Everson
goleiro Everson, não o Everton, Everson, o goleiro do Galo, do Atlético Mineiro, teve que fazer defesas importantes, ainda no primeiro tempo. Então eu não acho que o Galo teve a bola do jogo. Aí é muito fazer um recorte, até porque se o Paulinho faz o gol ali, você não sabe o que pode acontecer também. O Palmeiras pode se animar e acontecer alguma coisa, o torcedor empurrar e marcar o gol do empate também. Então, assim, o gol do Palmeiras que não estava saindo por uma série de razões, pelo fator Everson, pela falta de capricho também, né? A última decisão, por exemplo, o Arthur tomou decisões equivocadas, na minha opinião, em algumas finalizações importantes, que poderiam ter levado o Palmeiras ao gol, né? O gol da classificação, já estava classificado quando entra em campo, né? Mas o gol da classificação de fato, né? Para dar tranquilidade. E aquela coisa, assim, você vai perdendo. Assim, pô, é a primeira vez que eu falo isso do Palmeiras, mas perde muito gol a equipe do Palmeiras, perde muito gol e sofre desnecessariamente, né? Aquele jogo do Mineirão, eu acho que eu falei até no primeiro jogo que o Palmeiras teve chances de fazer 2-0 e ficar um pouco mais tranquilo, fica com esse 1-0 e no segundo tempo fica um jogo, cara, um jogo tenso, né? Torna o jogo tenso desnecessariamente. A mesma coisa aconteceu no Allianz Parque. Vai perdendo oportunidades, repito, por uma série de circunstâncias. Eu não acho que teve uma oportunidade tão clara quanto a do Paulinho, do Atlético Mineiro, mas teve oportunidades. Então não acho que, não vou nessa linha de pensamento do Felipão de que o Paulinho teve a bola do jogo. Até porque, mesmo se terminar 1-0, vai para as penalidades. No ano passado, o Palmeiras eliminou o Galo nas penalidades no Allianz Parque. Então, assim, não dá para a gente ficar fazendo recortes também, né? O fato é que costumam ser jogos competitivos entre essas duas equipes. Até quando o Palmeiras enfrenta o Atlético no Mineirão, o primeiro jogo, o momento do Atlético era péssimo, né? E você vê que como as coisas mudam. Calma aí, gente. Deixa eu dar uma segurada aqui. Bom, foi. Dar uma respirada, né? Perdão. Pedi perdão mais uma vez. Ali o momento era totalmente ruim, né, do Atlético, apesar da evolução que você via dentro de campo, fisicamente, a entrega do time, a vontade, estava no momento de crise e de insegurança. A vitória contra o São Paulo, uma vitória, sim, para dar uma virada, né, uma guinada na confiança. E eu até achei que, até pelo primeiro tempo, eu já estava projetando o podcast, né, que eu ia falar exatamente o que eu falei após o jogo a vitória do Galo, que o fato do Felipão não ter poupado ninguém iria custar caro. E pelo primeiro tempo que foi, estava custando muito caro. Se o fato do Felipão não ter poupado custou muito caro. Segundo tempo as coisas se invertem, a partida começa a equalizar, as duas equipes começam a ter mais oportunidades. É uma coisa que o Bruno Lage costuma falar, né? De ter mais a tranquilidade, de ter a posse de bola, para não virar um jogo de transição e ficar um jogo tenso e às vezes até aleatório, né? Vai uma transição ali, contra-ataque, e aí fica um jogo perigoso. O Bruno Lage falou sobre isso, ele já tinha falado sobre isso antes, né? Até no primeiro jogo, se eu não me engano, acho que foi até antes do primeiro jogo, ele, eu esqueci em que jogo que foi, que perguntaram para ele, né, qual que é a diferença do futebol brasileiro com o futebol da Premier League. E ele até fala, né, dessa questão das transições, vira um jogo bem perigoso, bem tenso, né? E ele falou de novo nessa coletiva, assim, coisas que ele acha que poderia melhorar. Então, assim, o Palmeiras, aconteceu isso no jogo do Palmeiras, né? Curiosamente, uma coisa que o Bruno Lage falou e que poucas pessoas falam, e é a verdade, né? Quando você não mata o jogo e você não tem essa tranquilidade de segurar o jogo, de ter a posse da bola e cozinhar, deixar o relógio correr, a partida entra num aspecto que fica imprevisível, né? Fica imprevisível. Então, o Paulinho teve uma grande chance? Teve. Mas eu não diria que foi a bola do jogo, como disse o Felipão, até porque, volto a repetir, o Palmeiras teve boas oportunidades no primeiro tempo e talvez se não fosse o Everson, o Palmeiras tivesse, o Galo tivesse tomado o gol. E no primeiro tempo o Palmeiras dominou amplamente todas as ações. O Atlético Mineiro inexistiu no primeiro tempo, né? E a queda física do Palmeiras ela era previsível também, porque isso vem sendo regular, né? Isso vem sendo uma constante nos jogos do Palmeiras. Um início de jogo muito intenso, agora com essa melhora do Palmeiras, né? Mais calendário, o Palmeiras tem feito primeiros tempos muito intensos e o segundo tempo o time costuma cair um pouco e os adversários costumam crescer um pouco
em relação ao Palmeiras, tá? Então, foi um bom jogo, de uma forma geral. Tudo aquilo que a gente já falou de Atlético tá valendo. Um time que melhorou muito, principalmente eu acho que no aspecto comportamental dentro de campo, um time de mais pegada, de mais vontade, de mais. Não que assim, nunca faltou vontade, na minha opinião, mas é que o momento ele vai minando as suas energias mentalmente, né? E por mais que você queira, não é uma coisa assim, eu imagino que todo mundo já tenha feito alguma. Eu vou pelo lado esportivo, tá? Qualquer jogo que você está jogando, seja jogo de carta, seja uma pelada, seja um jogo de videogame, quando o momento tá ruim, tá tudo errado, né? E por mais que você tenha na sua cabeça que é só um jogo, você não consegue virar de uma hora para outra. Hoje não. Hoje você já vê no Atlético Mineiro um time que o quanto eles entregam dentro de campo, o quanto eles se dedicam dentro de campo, né? Então é uma coisa que é uma evolução no trabalho. Não dá para dizer se vai evoluir muito mais que isso, né? Mas eu acho que em relação à manutenção do trabalho do Felipão, eu acho que deve continuar por um tempo. Eu até falei, cara, eu acho que se for eliminado pelo Palmeiras, o Felipão vai ser demitido. Mas houve uma mudança de postura importante na equipe do Galo. E eu não sei como é que. Agora a gente tem que observar, né? Porque agora é só o Brasileirão. Eu não sei como vai ser o comportamento agora, sabendo que tem apenas o Campeonato Brasileiro, que tem, assim, é praticamente impossível disputar o título, né? O próprio Felipão falou isso em coletiva. Assim, por mais que a gente torça pro Botafogo perder, sei lá, 7 jogos. Acho que ele falou 7 jogos seguidos, se eu não me engano. Cara, tem os outros adversários, tem o vice-líder, tem o terceiro colocado, tem o quarto colocado. Então você tem que torcer para todo mundo. Tem que torcer contra todo mundo. E isso é impossível. Isso não vai acontecer. A mesma coisa vale para quando você está embaixo da tabela. Às vezes você ganha um jogo. Eu tô meio que repetindo as palavras do Felipão, tá? Às vezes você ganha um jogo e. Só que assim, não adianta você ganhar o jogo, os adversários concorrentes diretos também ganharem. Isso não resolve a sua vida, né? Então tem uma série de coisas, não sei como é que vai ser o restante da temporada. Eu acho que houve uma melhora importante, significativa, e eu acho que o trabalho deve seguir até a gestão entender que vai haver uma queda, né? Uma irregularidade que vai acontecer, tá? Isso é natural, isso vai acontecer, são ondas, né? Não tô querendo ser o anjo do apocalipse, longe disso, isso são ondas, isso acontece com todo mundo. O Botafogo está passando por um momento onde a equipe não está apresentando um bom futebol, né? E isso é normal, gente. Isso é absolutamente normal. Isso acontece com todas as equipes. Até ter sei lá, uma semana livre, dar um tempo para descansar, o time fica mais, faz uma sequência de jogos em casa, o time tem uma sequência assim para passar com a família e mentalmente você tem um descanso, uma válvula de escape e você consegue jogar melhor. E aí vem a boa fase de novo. Então são ciclos, né? São ciclos que acontecem e ninguém está imune a isso, tá? O Botafogo está numa sequência incrível no Campeonato Brasileiro, mas hoje passa por um momento de instabilidade do seu futebol, o que é normal, tá? O que é normal. Então, já que eu já deixei meio um gancho aí pro Botafogo, Botafogo empatou com o Guarani do Paraguai, era o resultado que precisava, né? Era o resultado necessário para se classificar e fez o mínimo, né? Fez o mínimo. Foi um jogo que, como eu falei, o próprio Bruno Lage diz em coletiva, ficou. Você vai para um jogo assim. Tá difícil o jogo já, né? Tá difícil o jogo. E o Botafogo, ainda no primeiro tempo, teve que substituir o JP Galvão, que sofreu uma lesão no cotovelo, se eu não me engano, né? E aí, cara, isso mexe com o estado de ânimo. Pô, não tem jeito. Você perde um atleta lesionado no começo, o time já não tá, assim, no seu 100%, especialmente mentalmente, eu diria, né? E o aspecto mental, ele impacta no aspecto técnico da equipe, porque o jogador tá cansado, mentalmente ele tá desgastado. Então ele vai errar um bote, ele vai errar um passe, ele vai tomar uma decisão errada. Isso é normal, gente, tá? Isso é normal. E aí o Bruno Lage fala disso, cara. Nesse momento, a gente tem um pouquinho mais de controle da bola para evitar, né, essas transições, esse jogo perigoso, que fica perigoso mesmo. Entra numa aleatoriedade que às vezes você tá até fora de casa, né? O torcedor adversário começa a inflamar a equipe da casa e você não sabe onde pode parar. Então não foi um jogo fácil. A mesma coisa foi o do Corinthians, assim. Eu até não falei muito do jogo do Corinthians porque se classificou, mas em dados momentos fica um jogo tenso, né? Se você vai para um jogo só para apenas empatar,
Tudo bem, você vai empatar, você tem que se defender bem, mas você também tem que saber cozinhar o jogo e minar as forças do adversário. O que é difícil, porque o adversário está em casa, né? Então vão ser ciclos dentro de uma partida, né? Uma hora o time anima, o torcedor anima também, e aí tenta uma, duas, três vezes, é barrado e dá uma desanimada, esfria um pouco, aí volta a crescer, e por aí vai, né? E no final do jogo, especialmente, são coisas que começam a ficar quentes. O Boca Juniors sentiu isso na pele. O Boca teve que vencer, eliminar o Nacional nas penalidades. E assim, faz o primeiro gol, sai na frente, toma o empate muito rápido. Depois, no segundo tempo, faz o 2-1, era o resultado que dava classificação. E logo na sequência, toma mais um, na metade do segundo tempo, toma um empate. Então, assim, por isso que eu falo, são ciclos dentro do jogo, né? Onde a equipe está inflamada pelo torcedor, cresce um pouco, só que o adversário também não sofre calado. Ele começa a ver que o negócio, pô, a gente está eliminado, a gente tem que ir pro tudo ou nada, tem que ir para cima, tem que buscar um resultado que nos favoreça, né? Ou que nos permita seguir vivos na competição. E é isso, né? Esse é o tal do jogo perigoso. Por isso que você tem que ter mais um controle do jogo para que aquele jogo se torne fácil e tranquilo. O jogo do Palmeiras ficou tranquilo por muito tempo. Como eu falei, até mais ou menos ali, aproximadamente, vai metade do segundo tempo, parecia que não ia acontecer mais nada. Parecia que o jogo estava ganho, estava entregue, né? E de repente, uma coisa vira. Numa bola, num contra-ataque, uma cobrança de bola parada, as coisas já começam a virar. O time adversário já, pô, não é bem assim, né? A gente não tá morto ainda. Esse que é o perigo, né? Mas se classificam Palmeiras, se classificam Botafogo, né? O Botafogo fez o resultado também no primeiro jogo. E curiosamente, o Palmeiras fez o resultado jogando fora de casa. E o Goiás perdeu mais uma vez, né? Goiás, o resultado agregado de 5-0, né? 5-0. Muito difícil, né? Eu até achava que o Goiás fosse ganhar esse segundo jogo, porque eu até cito o fator, né? Os adversários, quando. Isso falando de os adversários a nível nacional, quando vão enfrentar o Goiás na Serrinha, é complicado, né? É complicado. Logística, condições climáticas, gramado, temperatura do jogo. E isso, temperatura do jogo, eu digo assim, próprio comportamento do torcedor. Você muitas vezes não tem seu torcedor lá, ou tem muito poucos, e isso pesa, né? Isso são pequenas coisas que vão se somando para que o time não renda lá, né? E eu achei até que o Goiás fosse vencer o Estudiantes. Não achei que fosse marcar três, gente, sinceramente. Eu honestamente imaginei que o Goiás fosse vencer por 2-0. E curiosamente, quem venceu por 2-0 foi o Estudiantes, né? Mais uma derrota e tá fora, né? E eu até tinha falado no primeiro jogo, acho que é até mais negócio pro Goiás ser eliminado. Eu sei que na questão da grana assim, tem um peso importante, mas tem que pensar na competição nacional, né? Tem que estar 100% no Brasileirão, porque é isso que importa. Permanecer na elite do futebol brasileiro. Eu acho que isso é muito mais importante que qualquer receita que você ganhe em qualquer competição de mata-mata. Esportivamente é muito legal, para o torcedor é divertido, mas é mais importante você permanecer na elite do futebol brasileiro. Tá? Vamos com as notícias esportivas. A primeira delas é sobre Leila Pereira. Mais uma vez, todas as matérias do site do GE, tá? E a Leila faz uma provocação ao torcedor, tá? Ela posta aqui um story com a foto dela, com as palavras "estão mais calmos?" com a pergunta, né? Interrogação. Cara, assim, agora ela tem que tirar a onda dela, né? Como eu falei do Luxemburgo, ele apoiou tanto que quando ele entra numa boa fase, ele tem que surfar nessa onda também. Só que a Leila não pode se esquecer que pro torcedor, o título da Libertadores é a obrigação. Já tem um cântico do torcedor palmeirense que diz que a Libertadores é a obsessão e agora se torna obrigação. Essa foi mais uma etapa contra o adversário difícil, tá? Mas, vamos lá aqui, ó. Só um trechinho aqui do que disse a Lila Pereira, tá? Estou aqui na nossa casa, agora tudo mais tranquilo, mas que espetáculo! Estamos na próxima fase da Libertadores, com muita luta, vontade e garras. Chegamos lá. Ainda temos degraus a subir, tem muitos degraus a subir, né? É apenas as quartas de final. Isso é muito, tem um longo. O adversário facilita, tá? O Palmeiras vai encarar o Patronato, se eu não me engano. É o Patronato? É o Deportivo Patronato, não, Deportivo Pereira, né?
Cara, que loucura, né? O Deportivo Pereira eliminou o Independente Del Valle, hein? Que surpresa! O Del Valle sai vencendo, toma o empate e, ó, assim, cá entre nós, tá? Cá entre nós. É muito melhor pegar o Deportivo Pereira do que enfrentar um Independente Del Valle. Então, o Palmeiras nas quartas de final tem um adversário muito agradável para disputar a competição, para chegar aí e disputar uma semifinal. Muito agradável. Não estou dizendo que já passou, mas que o Palmeiras é amplo favorito e é muito mais time, como o Independente Del Valle também era. Por isso que tem as nuances e tem os contextos, tem que tomar cuidado. O Palmeiras, como eu falei, é um time que perde muitos gols, tá? Não digo que perde muitos gols, mas perde muitas oportunidades de gols. Dizer que perder muitos gols é chances claras absurdas, né? Mas perde muitas oportunidades. É um time que cria, que chega e que erra na última, na última decisão. Erra constantemente, tá? Então, o adversário, apesar de ser um adversário tranquilo, a classificação eliminou o Del Valle, hein? Eliminou o Del Valle. Então, pedir calma aqui para presidente do Palmeiras, tá? Mas ela tem que tirar a onda dela mesmo, tá? Mas vamos com muita responsabilidade, para isso estou aqui. Trabalhando neste clube gigante com nossos milhões de torcedores de forma responsável e pensando que o Palmeiras está aqui para conquistar títulos. Caramba. Calma aí que o soluço quer vir, eu tô segurando. Vamos lá. Tem que tirar a onda dela mesmo, tá? Como eu falei, volto a repetir. Tem que tirar a onda dela, mas tem muito chão pela frente ainda para ela ficar tirando uma onda com aqueles torcedores que cobraram reforço dela, tá? Sobre o Abel Ferreira, o Abel diz que a única equipe que não está em crise é o Botafogo. Não é só o Botafogo, né? O Palmeiras nunca está em crise. Nunca está em crise. Pode existir a crise do torcedor com o diretor de futebol e com a presidente. Pode existir uma crise entre alguns jornalistas e a comissão técnica do Palmeiras. Essa crise pode existir. Mas do torcedor para com o treinador e para com os jogadores, não há. Tá? Não há. Então, acho que o Palmeiras também é outra equipe que não está em crise. E vai ficar longe de ter crise, né? Porque o Abel ele é uma unanimidade, ele é absolutamente idolatrado pelo torcedor. E essa classificação coloca mais um, né? Mais um ponto na idolatria que ele tem com o torcedor, tá? Vamos embora. E deixando o convite aberto para você, torcedor, a gente vai ouvir as palavras do Abel ao final do podcast de hoje sobre Endrick, ele é expulso no banco de reservas e desfalca o Palmeiras nas quartas de finais, o quartas de final da Libertadores. O atacante chutou uma bola para dentro do campo nos acréscimos na tentativa de atrasar a cobrança de um lateral e acabou expulso, né? O Palmeiras fez isso aqui, ó. Uma foto do lance do Paulinho, né? Só para você ter uma noção. Eu não vou rodar o vídeo, obviamente, mas é que é só para você ter um gostinho do que foi, tá? Só um gostinho do que foi. E teve outras cobranças de bola parada, que os jogadores do Palmeiras deram um chutão, né? Afastaram a bola para atrasar o jogo, enfim, né? O Palmeiras teve que eu falei, perdeu oportunidades e o jogo que estava controlado e fácil fica tenso a ponto de você ter que fazer esse tipo de coisa, né? O que mostra que é um time que está mentalmente forte e sabe jogar competição. Mas o que eu tô falando foi desnecessário, né? Poderia ter sido uma classificação tranquila e você flerta com perigo, né? Desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Sobre Zé Rafael, talvez um dos melhores jogadores dentro de campo, se não o melhor jogador dentro de campo. Cara, assim, muita gente fala da questão Danilo, tá? Da questão Danilo. E eu, cara, eu não discordo de todo mundo que fala assim, pô, o Danilo era um cara fundamental, era uma peça fundamental nesse maquinário que é o Palmeiras. Eu não discordo, o que eu sempre falo não é possível que o Palmeiras caia tanto assim, de rendimento, de qualidade, por causa de um jogador, né? E é esse o lado que eu vou. Não estou dizendo que o Danilo não é importante ou ele não era fundamental. Ele é muito fundamental. Só que pro estilo de jogo do Palmeiras e do Abel, ter esse primeiro volante, assim, é uma peça fundamental. E o Zé Rafael nessa partida deixou isso evidente. Pro jeito que o Palmeiras joga com o Abel, esse primeiro volante, ele é um jogador essencial.
Esse tal do camisa 5, ele é um jogador imprescindível. E o Zé Rafael arrebentou com a partida. Arrebentou com o primeiro tempo, que depois ele teve que ser substituído. E aí talvez foi onde o Atlético começou a crescer no jogo. Então, como esse camisa 5 é fundamental no jeito do Abel jogar, né? E precisa estar bem. E o Zé Rafael, cara, precisa ser poupado, precisa ser preservado, porque ele é, assim, um protagonista. Assim, ele é um personagem essencial nesse maquinário do Palmeiras, tá? E não tem substituto mais. Ele substituiu o Danilo, demorou a entender a função. Hoje ele entende totalmente a função. Talvez, pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos, dá para se dizer que é um dos melhores primeiro volante do Brasil. Um dos melhores, não estou falando que é o melhor. Se continuar assim, vai se tornar. E ele não é um volante por excelência, né? Ele chegou no Palmeiras como um 10, né? Como um cara de meio campo avançado. E agora ele foi recuando. E, cara, assim, como é um Highlander, né? O famoso Highlander, palavras do Zé Rafael. Sabíamos que era um jogo difícil. O Galo é uma equipe muito bem treinada com grandes jogadores. Fizemos um grande jogo. Consistente, soubemos jogar com o resultado que mostra que estamos evoluindo, que temos maturidade para jogar a competição. É importante que a gente evolua nessa parte. Eu concordo com o Zé Rafael, eu só volto a repetir. Eu acho que o Palmeiras tornou o jogo tenso de forma desnecessária, né? Desnecessária. Que mostrou que sabe jogar competição, mostrou muito, né? Jogou como um verdadeiro libertador, né? Se é que a gente pode dizer assim, no final do jogo, né? Inclusive, o próprio Hendrick fora dos gramados contribuiu para isso. Mostra que o próprio garoto sabe o que tem que ser feito na competição. A expulsão dele pode ter valido a classificação do Palmeiras, né? Então tem essas coisas. Palmeiras é um time que, assim, Palmeiras e Libertadores é um caso de amor. Não significa que o Palmeiras vai ganhar tudo, mas é um caso de amor impressionante. É um caso de amor impressionante. Assim, pode ser mais uma temporada que o Palmeiras vai chegar numa semifinal novamente, cara. Assim, são números impressionantes. É um relacionamento muito sério, né? Como a equipe muda na Libertadores, né? Como eles mudam o comportamento, como eles mudam a postura quando jogam a Libertadores, né? É impressionante. Vamos de Atlético Mineiro, Guilherme Arana desabafa, ele falou na coletiva, ele fala, com todo respeito, né? Ser eliminado é uma merda, né? Peço perdão da palavra aqui, ele fala isso, né? E ele fala que ele foi perguntado, né? Pô, mais uma vez eliminado pelo Palmeiras. Não, não é, não tem nada a ver com independente do campeonato, tá? Aqui, pô, me incomoda, porque é o único título que me falta no Brasil, que é a Libertadores, independente do campeonato. Independentemente do campeonato. Você ser eliminado é uma merda. Não é o que nós queremos. Queremos brigar por títulos. Fomos eliminados pelo Palmeiras, um dos grandes do futebol brasileiro. Mas é futebol. Futebol é detalhe. Tá? Vamos embora. O Paulinho chorou e pediu desculpas. Me sinto responsabilizado. Um dos principais protagonistas do Atlético Mineiro e um dos principais artilheiros da equipe do Galo, né? Perdeu um gol, cara, assim, que poderia ter dado a chance do Atlético seguir vivo na competição. E é curioso, porque há 2 anos atrás o Hulk perdeu um pênalti num jogo no Allianz Parque, né? O Hulk perdeu uma penalidade e aquilo custou. Meio que acabou custando a classificação do Atlético Mineiro, que jogou melhor que o Palmeiras, né? Estava melhor momento, jogou melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras se classificou com um gol fora de casa. É impressionante, né? Assim, existe. Cara, esse componente mental, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, ele pesa. Assim, ele é um. Ele é aquele parasita silencioso que no momento decisivo ele te pega, né? Ele te pega. Então é. Ai, gente, perdão. Agora viu o soluço mesmo. Então é seguir trabalhando, é seguir brigando, é seguir disputando a competição. Oh, meu Deus, agora vai começar o soluço. É seguir jogando a competição para você ir se acostumando, para você ir se habituando, né? Meu Deus, se começar o soluço, eu vou ter que fechar o podcast hoje. Começou um soluço agora. Minuto para respirar, peraí, deixa eu mutar aqui rapidinho.
Eu acho que eu vou pular para a coletiva do Abel. Vamos ver. Será que eu aguento? É, o soluço veio. Vamos tentar só mais um. Fazer a chamada aqui de mais algumas notícias, tá? Sobre o Felipão, aquela frase que eu tinha comentado, que ele falou que tiveram a bola do jogo, que eu não concordo 100%, tá? Foi uma grande oportunidade, mas o Palmeiras teve boas oportunidades no primeiro tempo. Bruno Lage, elogia o elenco, em classificação do Botafogo no primeiro tempo sem Tiquinho. Então fica o convite para você entrar aqui, tá? As palavras do Bruno Lage. Ele foi perguntado sobre o Tiquinho e ele fala, cara, né? Tiquinho tá lá, ele tem nosso pensamento, mas tem outros jogadores, né? Então ele meio que pede para quem for para a coletiva de imprensa fazer pergunta, olhar para o elenco como um todo, né? Toda a galera que está trabalhando para manter esse elenco, esse time nesse nível, né? Sobre a grana, né? Garante 2,9 milhões com a classificação e iguala melhor campanha na Sul-Americana. E aqui sobre JP Galvão, deixa estado de ambulância após ferimento no cotovelo, tá? Como eu tô soluçando e vai ficar irritante aí no áudio para vocês, eu vou para a coletiva do Abel já, desculpa aqui por acelerar, agora pegou um soluço bravo, tá? Aí, ó, vai ser complicado, vamos embora, tá? Canal do Arena Web, fica o convite aí para você se inscrever no canal primeiramente, tá? A coletiva não tem no canal do Palmeiras e por isso que eu peço para você sempre deixar uma moral para a galera do Arena Web, que consegue trazer as coletivas das competições internacionais, que é realmente mais complicado. E deixar um like no vídeo se você gostar, tá? Vambora, sem mais delongas, que o soluço aqui não vai parar tão cedo. Abel Ferreira, vai. Agora. Né? É uma coisa que o técnico gosta porque é muita tática. Estou falando isso porque, taticamente, para jogar defensivamente, os jogadores têm que entender muito do jogo, né? Tem que fazer visão, cobertura, saber muito do jogo, entender taticamente do jogo. Eu queria que você falasse do Gustavo Gomes e do Zé Rafael, que hoje fazem uma função tática impressionante. O Gustavo Gomes, no primeiro jogo, ele orientava muito os jogadores do lado para falar o que tinha que fazer de marcação, cobertura, enfim. Para mim, são jogadores acima da média. Eu queria que você falasse desses jogadores especialmente e nesse entendimento que o jogador tem que ter para trabalhar defensivamente. Obrigado. Olha, eu falo muito com os meus jogadores que defender tem muito a ver com o caráter e o compromisso e atacar para mim tem a ver com muita organização, mas a missão do treinador principal é ensinar aos jogadores o jogo, ensinar a tática. Essa é a tática é a responsabilidade só do treinador. A técnica é dos jogadores, a física é dos jogadores e a mental, fazemos aqui 50-50, o treinador também pode ajudar. A tática é treinador, o resto são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola e eles durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos, portanto eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100, mais de 90 minutos têm que correr sem bola, têm que saber correr bem. E é isso, essa é a minha função enquanto treinador, é ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo, mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores, porque eu acho que a equipa teve muito bem, apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil. Nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário teve uma, com todo o respeito, eu não me lembro dele fazer uma defesa. A única que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho, que depois atirou ao lado. Agora nós na primeira parte podemos chegar ao intervalo com 2 golos e ter a eliminatória resolvida, mas hoje o que fica aqui, na minha opinião, grande caráter a seguir a jogar de trás, a seguir a jogar pressionados, com o nosso ataque começar nos pés do Everton. Falhámos apenas uma e pode acontecer, que foi um passe que ele ligou no Gomes e perdemos, mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola. Mas foi o que eu mais gostei, foi a coragem que nós tivemos, sempre que tivemos bola, nunca abdicámos de jogar, nunca abdicámos de fazer o golo, porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só ao Palmeiras, foi fazer pelo menos 1 ou 2 golos. Abel, boa noite. O Abel finaliza com aquilo que eu tinha falado, né? O Palmeiras pecou nas suas finalizações, nas suas oportunidades criadas, né? O Abel até fala que o Atlético teve talvez uma grande chance, mas que foi a grande chance, talvez foi a chance mais clara do jogo inteiro, mas isso não elimina todas as oportunidades que o Palmeiras teve. Por isso que não concordo muito com o que o Felipão falou, que foi a bola do jogo, né? Mas faltou ao Palmeiras isso. Foi exatamente o que o Abel falou, mas elogiar, né? Como ele mesmo cita,
elogiar todo o time do Palmeiras, que apesar dessa falha, e apesar de outras falhas também, o time que, cara, tava 100% conectado com o jogo, né? Os jogadores estavam, cara, muito focados no objetivo, na aplicação tática do que tem que fazer. Uma coisa que o Abel fala e que eu acho legal, né, da gente ressaltar é que ele fala, pô, o jogo tem entre 90 e 100 minutos, tem até um pouco mais, né, porque agora estão dando muito mais de acréscimo. E a maior parte desse tempo você está correndo sem bola. E é isso que torna o Palmeiras um time tão, eu não digo tão referência, mas torna o Palmeiras uma das referências do futebol nacional. Porque é um time que joga bem com a bola nos pés, mas sem a bola é um time que trabalha muito. Eu acho que cede muito mais chances aos adversários do que cediu ano passado, mas ainda assim é um time complicado, né? Porque esse maquinário, como esse time funciona, como esses jogadores, eles têm um entendimento do jogo, é impressionante, né? E aí ele coloca um crédito a ele, finalmente, né? Ele costuma não dar muito crédito para ele, mas ele fala, pô, o trabalho do treinador é a parte tática. A parte do jogo, a parte técnica é dos atletas, a parte física é dos atletas, a parte mental, aí pode ser meio compartilhado, né? Tem 50-50, mas a parte tática é dele, né? Aí vai do treinador, mas vai também do jogador ter um entendimento e executar dentro de campo. Então tem mais um fator que entra aí na conta do jogador, né? A parte técnica tudo bem, mas a disciplina tática entra também no jogador, né? Que faz esses pilares, né? Que compõem esses pilares e que torna o Palmeiras um time tão, assim, eu acho que tão referência hoje. Não é um time que vai ganhar tudo, nem que ganha tudo, né? Longe disso, ganha muito. Mas ganhar tudo é complicado, né? Até porque, como o Abel sempre fala, eu prefiro ter um elenco enxuto. E com um elenco enxuto, realmente é difícil disputar todas as competições. Você vai disputar sempre competições, mas não todas, né? Não todas. Apesar de que o Palmeiras sempre vai ser favorito a todas. Mas vai estar entre os favoritos a todas. Mas é difícil, né? É muito complicado, porque com um elenco curto, isso vai te custar em algum momento. E ele já falou que já custou essa temporada. Então, é um trabalho de longuíssima data e que está em evolução, né? Tá entrando em uma nova evolução. O Palmeiras teve um início de ano excepcional, fenomenal, ainda assim com todas essas falhas que a gente já falou várias vezes aqui, mas agora parece que o Abel encontrou um primeiro volante, a dupla de zaga definitivamente é essa que entrou em campo de Murilo e Gustavo Gomes. Essa é, sem dúvida nenhuma, a dupla de zaga do Palmeiras, a melhor dupla de zaga do Palmeiras, com o Zé Rafael ali jogando como um 5, né, como primeiro volante. Eu acho que essa evolução que vai acontecer agora, desse trio, vai levar ao patamar do Palmeiras, tá? Eu acho, tá? Eu acho que vai. Não estou dizendo que o Palmeiras não vai oscilar, mas o momento de oscilação que vai acontecer lá para frente, em virtude do calendário e da sequência de jogos e da quantidade de viagens, o Palmeiras vai ter resultados muito melhores, na minha opinião, tá? Então, o time que teve que lidar com a perda de um primeiro volante foi levando isso de uma certa forma, da forma que deu. Agora encontra esse jogador ainda não está no seu 100%, e quando ele chegar no seu 100%, eu acho que o Palmeiras vai voltar a ser um time muito difícil de ser batido. Hoje já é, mas eu acho que é ainda mais difícil de ser batido. Boa noite, o Everton, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Abel, até com relação a essa situação que você falou, né, o Palmeiras poderia ter feito 1 ou 2 gols no jogo de hoje, fica mais difícil também para o treinador com relação ao que o Palmeiras ofereceu dentro da partida, de olhar para o banco e buscar alguma troca, porque o Palmeiras, mesmo quando esteve observando o Galo, mudando já 5 jogadores, o Palmeiras ainda não tinha feito nenhuma alteração. Você acha que ia ser difícil mudar alguma peça se não fosse o Zé Rafael sentir alguma coisa pela intensidade do Palmeiras? E para o Everton, até aproveitando a deixa do professor, quando ele fala 50% do mental são dos jogadores, 50% ele ajuda vocês. Como que esse mental de atletas que já bateram mais de 150, 200, no seu caso, mais de 300 jogos pelo Palmeiras, ajudam também em jogos tão importantes e decisivos como esse do Atlético Mineiro? Pode falar. Boa noite. Senta direito, pá. Pô, tava aqui ouvindo o senhor falar aqui, vai relaxando. Cara, na verdade,
é bem o que ele falou anteriormente, né? É o verdadeiro professor, né? Não é o cara que nos ensina só a tática, ensina também essa parte mental, que ela é muito importante dentro do jogo, tá com a cabeça fria, tá com a mente tranquila, para poder apresentar bons resultados. E cada vez que você joga, você aprende e você se prepara melhor. Lógico que tem toda a preparação de treino, toda a preparação física, mental, mas o jogo também te dá muita experiência. Cada vez que você joga mais, você vai aprendendo mais, você vai lidando com situações que são diferentes do dia a dia do treino. Então, acho que hoje tem um elenco, não só eu, mas como boa parte do elenco, tem mais de 100, 150, 200 jogos já pelo clube. Acho que isso traz um pouco de experiência nesse tipo de jogos. A gente tem mais tranquilidade, tem melhores as tomadas de decisões e fazer aquilo que o professor pede, se preparar bem e levar para dentro de campo. Acho que com a cabeça fria sempre se toma melhores decisões e hoje foi assim. A equipe mostrou o caráter dela em defender na hora que precisa, teve a chance para criar os gols e, infelizmente, não fizemos, mas acho que sai daqui é o caráter e aquilo que a gente se comprometeu a fazer do início ao fim a gente fez nos 2 jogos e a gente está feliz pela classificação. Uma coisa que o Everton fala, que assim, todo mundo precisa de tempo de treino, né? Todo mundo, isso não é segredo para ninguém. Para um trabalho se consolidar, o elenco precisa ter tempo de treinar, para o treinador passar aquilo que ele pensa do jogo, dos jogadores assimilarem esse jeito de jogo, mas o componente mental, que muitas vezes é um fator que pesa muito no jogo, condiciona muito o jogo, ele pode decidir um jogo, esse fator você só fortalece jogando, né? Jogando, com a experiência. Passando por momentos difíceis, que o Palmeiras já passou por vários, e o Everton já passou por vários desses momentos difíceis, né? Então, acho que isso é uma coisa importante que ele fala, né? Porque muita gente fala, muitos boleiros e alguns treinadores também falam, a melhor forma é jogar. O treino é importante, mas, cara, assim, o melhor jeito é jogar, porque o jogador precisa do ritmo de jogo. O treino ele ajuda. O treino ele ajuda a consolidar o trabalho, mas cara, para você ter ritmo de jogo, tempo de bola, frieza em momentos decisivos, frieza quando o adversário tá fazendo catimbo e o caramba, cara, isso é só com a bola rolando. Só com o torcedor ali, ou o torcedor te apoiando, ou o torcedor vaiando. Isso é algo que não se ensina, isso é algo que se adquire, né? E se adquire só com a experiência. Então é importante o Everton falar esse fato, que assim, a gente fala do quanto é fundamental você ter tempo para trabalhar. Isso é imprescindível. Só que quanto mais jogos você tem, mais casca você ganha na teoria, né? Mais experiência adquirida você tem também. Boa pergunta que fizeste. O nosso adversário tinha só 2 dias de recuperação, o que eu não acho justo, para te ser sincero, não acho justo. Porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo, aqui. O nosso adversário teve mais tempo do que nós. E isso é uma vantagem, portanto nós tínhamos essa vantagem física, nós tínhamos de estar mais frescos. E a segunda, este jogo começou a ser ganho contra o Fluminense. Foi lá que nós começámos a ganhar este jogo. Com a quantidade de jogos que há, não há outra forma a não ser rodar a nossa equipa. E portanto este jogo começou a ser ganho não hoje, mas contra o Fluminense. Volto a dizer que contra o Fluminense eu não achei o resultado justo, mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele. E nós temos de tomar conta das nossas tarefas, como hoje, por exemplo. Sinceramente não achei o resultado justo. Achei que nós devíamos ter ganho o jogo, mas o futebol em si mesmo é a eficácia. Acho que deveríamos ter feito. Com o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa. Acho que a quantidade de oportunidades que nós tivemos, deveríamos ter feito mais golos, mas muitas vezes o futebol tem destas coisas. Mas sabíamos que ia ser difícil. Dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão, porque é um treinador que eu gosto, é um treinador que esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória. Nós sabíamos disso, mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou, quando estamos todos juntos, quando estamos recuperados, quando estamos frescos física e mentalmente, somos extremamente competitivos. E ainda bem que passámos esta eliminatória, porque tenho certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise, não é? Eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo, não é? E espero que não perca dois jogos, porque se perder 2 jogos também vai passar a estar em crise. Portanto, vão ter que esperar ainda, não é? Não vamos ganhar sempre. Vamos fazer o que temos feito em cada ano, ganhar títulos. Foi isso que nós nos prometemos. Já fizemos este ano, fizemos o ano passado, fizemos no início e vamos continuar a fazer. Temos muitas ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para passar a próxima. Ele cita esse fator do tempo de recuperação, né, que o Palmeiras teve um dia a mais que o Galo e tal, mas além do tempo de recuperação, as duas equipes abordaram uma estratégia diferente. O Abel fala, começamos a ganhar esse jogo
naquela partida contra o Fluminense, onde o Palmeiras ele, cara, poupou vários jogadores titulares. E claramente com foco dedicado à Copa Libertadores da América. A equipe do Atlético não. Foi uma outra escolha que o Felipão fez ali, né? Então, mesmo que tivessem o mesmo tempo de descanso, e eu acho que tem que contar, sim, acho que as equipes têm que ter o mesmo tempo de descanso. Acho que isso deveria ser muito mais, cara, bem planejado, né? Pô, vamos dar as mesmas condições, os dois jogos no mesmo horário do mesmo dia. Na teoria, os duas equipes ter. A questão de jogar dentro ou fora de casa, aí eu acho que é complicado você, né? Não tem como você conciliar isso no calendário, não dá para você prever. Agora, o dia do jogo e pelo menos tentar horários próximos, eu acho que isso é possível, tá? Eu acho que isso é possível, eu acho que isso era uma coisa que poderia acontecer, mas de qualquer forma, mesmo se tivesse acontecido isso, o Palmeiras ainda estaria em vantagem, porque o Abel, como ele cita, ele tomou a decisão de poupar boa parte do seu time titular no jogo contra o Fluminense, onde também ele considera que o Palmeiras não merecia um resultado até melhor. Não sei, né? Não sei. Eu acho que, enfim, você pode questionar coisas da arbitragem e tal, como eu falei aqui, mas eu acho que o Fluminense ganhou na bola mesmo, tá? Aproveitou melhor as oportunidades que teve, né? O futebol não é sobre oportunidades, é sobre eficiência. E se o Palmeiras não aproveitou as oportunidades que teve, perdeu do Fluminense. Se não aproveitou as oportunidades que teve, poderia ter decidido o jogo em Minas Gerais, a classificação em Minas Gerais, e se não aproveitou as oportunidades que teve, tornou um jogo que estava tranquilo num jogo tenso, né? Então, isso é uma coisa que o Palmeiras vem sofrendo, vem carecendo um pouco de eficiência e, cara, são coisas do jogo, né? São coisas do futebol. Mas é uma coisa que eu só queria destacar é isso, assim, pô, dava para tentar, né? É que eu não sei quais serão as outras equipes jogando também, né? Eles evitam colocar clássicos, jogos de equipes rivais, né? Próximos, em horários próximos, no mesmo dia, então tem todas essas questões, mas como eu falei, eu acho que dá para acomodar, né? Eu acho que dá para acomodar, até porque o Cruzeiro joga uma competição apenas, então acho que dá para acomodar. Não estou falando isso num tom de demérito, estou falando isso num tom de que, cara, assim, dá para ajustar um jogo do Cruzeiro ou não, né? Não sei, fazer um jogo mais cedo ou mais tarde, meter horário, não sei. E aí negociar com os clubes, né? E negociar com os clubes. Eu só acho que dá para fazer, né? Agora tem outras coisas que entram na mesa, né? Questões comerciais, e tudo mais. Não vou entrar nesse aspecto, mas que dava para fazer, dava, né? Mas ali foram escolhas que aconteceram na semana e mesmo assim, mesmo se tivesse sentido o mesmo tempo, eu acho que o Palmeiras ainda estaria em melhores condições porque poupou o seu time, né? Tudo bem, Abel? Boa noite. Boa noite, Everton. Até aproveitando esse gancho da sua resposta, não que seja uma novidade o Palmeiras passar para as quartas de final, tem sido constante assim nos últimos anos, mas passou por algumas turbulências, né? Jogadores contundidos, pressão de torcida por conta de reforços e tudo mais. E o quanto que essa classificação, até um jogo que poderia valer o ano, né? De repente sobraria só o brasileiro para o Palmeiras, quanto que você entende que essa qualificação pode personificar ainda mais uma equipe que já é cascuda nessa competição, e o quanto que você entende essa classificação? E para o Everton, né, o Atlético ele vinha de vários jogos sem vencer, aí contra o São Paulo, o Hulk vai lá, acerta aquela falta lá, e claro que imagino que você também, vendo aquele lance, né, imaginou o que pudesse acontecer aqui se a preparação foi um pouco mais diferente, porque é uma arma que o Atlético usa bastante. Cara, só para comentar uma coisa que Opa, perdão. Só para comentar uma coisa que o Abel falou, né? Que eu passei pela notícia esportiva, que ele fala que a única equipe que tá num passe por crise é o Botafogo. Só reforçar, eu acho que o Palmeiras também não passa por crise. A crise que o Palmeiras tem é da torcida com a Leila Pereira, que é a presidente, com o diretor de futebol em função dos reforços. Essa é a crise que existe. E essa crise está nos bastidores. Essa crise não afeta o time dentro de campo, né? Então, do torcedor para com o Abel, do torcedor para com os jogadores. Talvez um outro jogador, o torcedor tenha uma bronca, por exemplo, né? O Jailson, se eu não me engano, né? O torcedor tem uma bronca muito grande com ele. E não por menos. Comete algumas gafes, é normal, né? É normal. Mas, no geral, o time ele é blindado. Então, eu não acho que o Palmeiras tem crise, tá? Eu não acho que o Palmeiras tem crise. O Botafogo, o Abel fala, pô, se passar por 2 derrotas vai entrar numa crise. Eu também acho que não. Acho que o Botafogo atingiu um outro estágio hoje que esse cenário
ele é digerido, não digo com tranquilidade, mas ele é digerido com um pouco mais de naturalidade, imagino eu, tá? É que imagina, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, tal, é muito temperamental, mas eu não acho que com dois resultados negativos o Botafogo entra em crise também não. Vamos para a pergunta aí, o Leandro Boldaquian, né? Perguntou aí pro Everton da questão do Hulk, que fez o golaço contra o São Paulo, vamos ver. Que eu pensei na hora que eu vi o gol, falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Já fazia tempo que ele não fazia gol e a gente sabe quando tá muito tempo sem fazer gol, uma hora vai fazer, ainda mais um jogador do nível dele. E de verdade eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo. E óbvio que treinei bastante a semana, esse chute de longa distância, esse chute que a bola balança mais e me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado. Hoje ele teve ali 2, 3 chances também de chutar gol e não conseguiu acertar o gol e faz parte, mas acho que a minha preparação foi intensa, como tenho feito sempre, para jogar em alto nível. E, que nem eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Aqui só... O Everton faz a brincadeira, mas é verdade, né? Ainda bem que foi contra o São Paulo, não foi contra o Palmeiras na Libertadores, né? E deve ter se preparado muito, né? Deve ter visto o lance várias vezes, deve ter treinado bastante, porque é uma bola traiçoeira. Tem gente que ficou na bronca com o Rafael e tudo mais, né? O goleiro do São Paulo. Um lance difícil, ele é defensável. Eu tinha até falado na época, eu acho que o Everton defenderia uma bola daquela. Mas é uma bola traiçoeira, a barreira tá na frente, né? Quando você vai ver, a bola faz até uma curvinha no final. Quer assim, um tapa seco, né? Sem, assim, ela não tá girando, então ela é meio... É uma bola muito estranha, né? É muito estranha. Não considero uma falha, não considero um frango e nenhuma falha. Só acho que um grande goleiro defenderia. E o Rafael é um grande goleiro, na minha opinião. Fez grandes partidas com a camisa tricolor. Não, mas assim, todas as equipas têm altos e baixos. Por exemplo, o Botafogo está em primeiro no campeonato, nem sequer passou à fase seguinte do Carioca, não é? Nós, por exemplo, ficámos em primeiro no Paulista, não é? E se houvesse aquela taça que eles têm lá, que é Guanabara, não é? Guanabara, né? Já tínhamos mais um troféu, aqui é que não há, mas ficámos em primeiro. Ficámos em primeiro na Libertadores, a classificação do grupo e na geral. Portanto, há matéria-prima aqui dentro, há matéria-prima. Eu acho que está muito clara a filosofia do clube, vocês é que não entendem, e o treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro, dos jogadores que nós precisávamos, não vai alterar uma vírgula daquilo que disse. Agora foram 9 jogadores embora, entraram 2, Rios e Arthur, e todos os outros nós fomos buscar a formação. Fomos buscar porque acreditamos na formação, acreditamos nestes jogadores, em todas as posições temos jogadores da formação e vamos ter que ter paciência. Vamos ter que ter paciência, vamos ter que os ajudar. Ainda hoje quem entrou muito bem, o Fabinho entrou muito bem, por exemplo. Portanto, ninguém nos garante que investindo muito ou investindo pouco, porque eu não consigo ir buscar 11 jogadores que temos neste momento na formação, eu ou tinha que ir à formação ou tínhamos que contratar. Isto é uma escolha que o clube tem que fazer. Agora, há determinadas posições que nós falamos, que queríamos, mas o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, não foi eu que falei, foi a direção, que tem um limite. Eu também vos disse aqui que em relação ao reforço, íamos buscar como o Arthur, que não haja dúvidas para ninguém, ou então olhamos para dentro e valorizamos os que têm dentro e que têm jogado muito bem agora. Vamos ganhar e perder como sempre acontece em todas as equipas, vamos ter momentos como hoje, de consistência, de casca, de uma equipa que sabe aquilo que está a fazer. Vamos ter outros momentos que vamos perder, porque é assim que acontece. O futebol, eu não sei, às vezes parece difícil explicar o futebol, mas para mim o futebol é muito simples. Umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder. O que é importante é tu vês a tua equipa do primeiro ao último segundo a lutar para ganhar, como foi hoje, como foi contra o Fluminense, como foi com o Botafogo aqui em casa. Outro resultado para mim é fora da caixa, mas isso é para mim. Não é? Vocês não têm que ter a mesma opinião que eu, e até bom que haja o contraditório, porque isso é que nos ajuda a querer ser melhores, quem quer ser melhor, não é? Portanto, este é o nosso caminho, não é de hoje, foi desde que chegámos. Quando chegámos nós tínhamos 5 jogadores da formação, tínhamos o Menino, tínhamos o Patrick, tínhamos o Renan, tínhamos o Wesley, tínhamos o Verón, tínhamos o Danilo, 6, não é? E agora temos 11. Vendemos uns, outros tiveram que sair, e isto é assim. Não posso garantir que todos vão ficar no clube, vai depender do seu rendimento. Agora nós vamos lhe dar a oportunidade no tempo certo, na hora certa. Ainda agora temos o Kevin, que vejo alguns a querer, calma, não é? Porque para o Kevin entrar o Dudu tem que ficar de fora, ou só se vendermos o Dudu, porque isto não é assim, eu não consigo. As regras do futebol são muito claras, só podem jogar 11 e só podem entrar 5, não é? Eu não faço milagres. Por mim jogavam todos, mas não adianta. Para jogar 11 é preciso abrir espaço, não é? Quando tem em cima. Agora, fico acima de tudo feliz, porque vocês sabem, quando temos o nosso 5 a top, como é o Zé, não é? E foi algo que nós queríamos outro igual a ele, não é? Mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele, porque ele está impossível, está um monstro. Só espero que uma máquina, só espero que ele
o joelho dele esteja firme, porque hoje, isso eu disse que ele hoje jogou a 70% daquilo que ele pode, mas obrigado a ele por todo o sacrifício que ele faz. Nenhum dos meus melhores sonhos pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6, para um 5 da nota 10. É top o que ele fez hoje no jogo, nos ajudou muito e só espero que ele não tenha nada, porque é um jogador realmente que nos equilibra muito a nossa equipa e nos dá uma dimensão muito grande. Bom, vou finalizar o podcast de hoje com essa última resposta do Abel, ele falando sobre essa questão, né, da cobrança de reforços e tudo mais. Ele começa a temporada falando, né, meio que cobrando também a questão de reforços, pô, tá saindo jogador e não chega jogador, e ele fala que a base é um dos pilares, né, um dos pontos de reforços dessa equipe do Palmeiras. Eu acho que ainda deve muito. Acho que o Palmeiras ainda deve muito nessa questão de promover jogadores da base. Acho que é uma coisa que ainda o Abel não conseguiu consolidar nesse tempo do Palmeiras. Ele cita alguns jogadores importantes. Danilo, que saiu, né? Foi o melhor deles. O Gabriel Menino, que ainda está no Palmeiras. O Patrick, né? Patrick de Paula, o Veron. Cara, todos esses jogadores, de todos esses, o melhor foi o Danilo, né? Foi a melhor venda também, tudo mais. Mas todos esses jogadores não foram revelados pelo Abel. Não foram promovidos pelo Abel. E assim, ele fala assim, hoje a gente tinha 6, 5, eu não lembro quanto que ele falou, e hoje nós temos 9, 11, né? Alguma coisa assim. Peço perdão aqui, porque eu já esqueci. Mas esses jogadores da base que hoje compõem o elenco titular do Palmeiras, quais desses, é uma coisa que eu venho repetindo aqui sobre o Palmeiras, quais desses são protagonistas do Palmeiras? Quais desses são de fato, pô, esse aqui é um protagonista na equipe do Palmeiras. Esse aqui é um protagonista. O Endrick já foi vendido, então o Endrick não conta. O Endrick já foi uma grande venda, não conta. E assim, ele nem foi revelado ainda, porque ele não tem sequência, né? Ele é um grande jogador, a gente vê o potencial dele quando ele tá com a bola, quando ele tem a oportunidade de jogar, mas, cara, ele ainda não vingou, né? Então, assim, o Abel não revelou o Endrick ainda. E tantos outros. Então, eu acho que ele fala sobre essa questão, mas isso é uma coisa no trabalho dele que eu acho que ainda ele perde para muitos outros treinadores. Porque, como eu volto a repetir, a base do Palmeiras, ela eu diria assim, até por eu não diria unanimidade, mas por uma certa vantagem de opiniões, né, uma confortável vantagem de opiniões, a base do Palmeiras é tido como a melhor do país. Não à toa é bicampeã da Copinha, essa base do Palmeiras, tá? Então ela é, neste momento, a melhor base do país. E o Palmeiras não tem nenhum jogador da base protagonista no seu elenco. Tem bons jogadores, tem boas promessas, mas nenhum é protagonista hoje no Palmeiras. Então acho que isso é uma coisa que ele pode potencializar. A questão de reforços, ela é necessária, é pontual, e concordo com o Abel. Ele fala, não retirem nada do que eu disse, né? Trouxemos o Arthur e tudo mais. Não discordo de nada que o Abel falou. Acho que você vai contratar, tem que trazer um cara para ser titular. Para chegar, não digo titular, mas para chegar e jogar. Você trazer um cara pronto. E esse atleta é caro, normalmente é caro. Mas o Palmeiras tem tantos outros talentos que eu acho que o Palmeiras não precisa ser agressivo no mercado. Só que você precisa ter esse trabalho de transição, ele precisa ser potencializado. Existe uma falha aí, na minha opinião. Existe uma falha. Óbvio que o profissional é outro nível, é outra parada. Mas existe uma falha, porque e o Abel já está 3 anos no Palmeiras, hein? Nenhum jogador da base se tornou protagonista durante a era do Abel Ferreira. Nenhum. Então acho que isso é uma coisa que é importante pro torcedor também, cara. Assim, pô, tem que cobrar reforço? É óbvio que tem que cobrar, né? Isso é normal. Todo time precisa de reforço. Todo time precisa de reforço. Não adianta a gente falar que nenhum precisa. Mas, cara, assim, eu acho que assim, os melhores reforços do Palmeiras, eles são da casa já. Você só precisa saber trabalhar melhor. Como tem que trabalhar? Não sou eu que tenho que falar, gente. Não sou eu que tenho que falar. O Palmeiras tem profissionais capacitados ou pode buscar profissionais capacitados para fazer essa transição. Eu só acho que isso ainda é uma falha nessa gestão palmeirense, comandada pelo Abel Ferreira, tá? Gestão técnica do Palmeiras. É isso, gente. Ó, vou finalizar por hoje. Agora o soluço passou. Gente,
assim, mil desculpas pelo soluço, de verdade. Deu um ataque de soluço, eu tive que apressar a coletiva do Abel, mas ainda assim, mesmo apressando, terminamos o podcast aí com 1 hora, tá? Então é isso. Vou fechar o podcast por hoje. Parabenizar os classificados, né? O Palmeiras, o Botafogo. Infelizmente o Goiás fica pelo caminho, mas eu acho que foi para o bem do Goiás, tá? Seguir na competição, na competição nacional, né? No Campeonato Brasileiro, dedicar esforço para o Brasileirão. Acho que é mais importante do que qualquer coisa nesse atual momento, tá? Quinta-feira, vamos lá. Quinta-feira vamos ter Flamengo encarando o Olímpia, São Paulo encarando o São Lourenço e Bragantino encara o América Mineiro, tá? A gente vai acompanhar de tudo um pouco desses jogos. Amanhã a gente está de volta para falar dos jogos de quinta-feira e os classificados para as quartas de final das competições, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Agora sim, encerro. Muito obrigado a todo mundo, você que nos acompanha até agora. Fico com o meu profundo agradecimento, tá? Deixa uma moral pra gente. Um forte abraço e amanhã nós estamos aí, tá? Mais uma vez, gente, desculpa aí pela soluçada, né? Como eu falei, eu não recusei um Beaty Nights hoje, não teve como. E o soluço veio, tá? Perdão, forte abraço. Amanhã estamos aí. Tchau.